capítulo de número 9, a partir do versículo de número 35. Sabe, meu irmão, você está aqui essa noite porque nós oramos para que você estivesse aqui essa noite. Nós oramos, esse é um culto de chamado. Nós chamamos esse culto do chamado, o culto da colheita. Hoje o Senhor vai colher pessoas aqui essa noite. Ah, meu Deus, vai me levar para o céu. Não, não é isso, meu querido. Mas Ele vai colher essa noite pessoas em nome do Senhor Jesus. E você vai entender por que você está aqui essa noite, o porquê que nós oramos para que você estivesse aqui essa noite. Mateus 9, a partir do versículo de número 35, eu vou ler até o versículo 1 do capítulo 10. É um trecho pequeno. Nós vamos ler aqui a partir de Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse assim: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado, então, os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Eterno Deus, Pai, Senhor, dono da seara, Deus da seara, nós chegamos aqui essa noite, Senhor, para cumprir com o seu propósito, Deus. E diante, meu Deus, da tua igreja, do teu povo chamado e remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, de Jesus Cristo, nós aqui estamos, Deus. Nos colocamos como corpo de Cristo sobre a terra. Nos colocamos aqui, Senhor, como aqueles que o Senhor chamou, escolheu, para que eles estejam indo, dando frutos, e que os frutos sejam permanentes por toda a eternidade. Nós oramos a Ti, Senhor, por este povo. Oramos que o Senhor enviasse trabalhadores para a grande seara. E o Senhor os enviou. E essa noite aqui estamos perante um desafio. O desafio, meu Deus, da chamada. O desafio da colheita. E se não for o seu Santo Espírito, Senhor, a tocar no coração do Teu povo, Pai, nada disso terá sentido. Mas nessa noite eu te peço, meu Deus, pelo Teu reino, pela Tua justiça, pela Tua palavra, que essa noite seja uma grande colheita. Que essa noite, meu Deus, seja uma noite, meu Deus, em que o Teu povo, Pai, ouça o chamado e responda ao chamado. Me lembro quando o Senhor me chamou, Deus. Quanto tempo demorei para responder ao Teu chamado. Mas como foi bom no dia que eu disse: eis-me aqui, Senhor. Que hoje seja o dia em que as pessoas possam ser colhidas pelo Senhor, como uma flor é colhida do jardim. Que assim possa ser nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós estamos aqui seguindo, a leitura. Se formos seguir a leitura do Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Jesus Cristo já havia feito o seu quarto sermão, que foi o Sermão da Montanha, aquele sermão maravilhoso, dentro de 22 sermões que Jesus pregou em 3 anos, o quarto em ordem cronológica foi o Sermão da Montanha. Jesus já havia realizado aqui vários milagres, Jesus já tinha visto muita coisa, Jesus já tinha passado por muitos lugares, e há uma constatação que Jesus Cristo faz neste trecho a qual nós acabamos de ler aqui, que a obra de Deus
ela não tem condições de ser realizada por poucas pessoas. Jesus, ele constatou isso aqui. Ele disse: a seara verdadeiramente é grande e poucos são os trabalhadores. Ou seja, Jesus constatou, através desse andar, de olhar, de que a obra é muito grande. E ela não tem condições de ser feita por poucas pessoas. Então Jesus Cristo, obviamente, ele começa a chamar homens e mulheres para este trabalho. Nós vemos Jesus Cristo separando os 12, chamando outras pessoas. Logo, logo havia uma multidão seguindo Jesus, uma multidão de homens e de mulheres. Nós vamos ver lá no Evangelho de Lucas a preciosidade e o valor das mulheres no ministério do Senhor Jesus Cristo, a qual ali a Bíblia dá nomes a essas mulheres que ajudavam Jesus como elas podiam. Então Jesus Cristo começa a chamar pessoas para este trabalho. Esse ajuntamento de homens e mulheres chama-se, em torno de Jesus Cristo da fé, chama-se igreja. Homens e mulheres com o mesmo chamado, com a mesma fé, o mesmo batismo, com as suas diferenças, mas com um objetivo comum, que é a igreja. E a igreja é plantada na terra para realizar um trabalho. E a palavra trabalho, ela se chama ministério. A palavra ministério significa trabalho. Não existe ministério ao reino de Deus fora da igreja. Jesus primeiro chama pessoas e depois outorga o trabalho, outorga o ministério. Essa é a estratégia do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos chamou. Sabe, meus irmãos, a palavra é muito clara quando diz que não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Ele que nos escolheu. Toda a iniciativa partiu do Senhor em nos escolher, em nos chamar. Nos chamar para quê? Para darmos frutos. Fruto é trabalho, é resultado de um trabalho, é resultado de um ministério. Então, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. E nós aqui estamos como igreja, homens e mulheres com tantas diferenças, debaixo do mesmo teto, mas seguindo o mesmo Senhor, para a obra a qual é dele, a causa de Cristo, a obra do Senhor, o reino de Deus, o qual Ele quer implantar na terra. O Senhor quer implantar este reino, e é através da igreja, então, que Ele quer fazer isso. Mas por que Jesus, então, Ele nos chama para o trabalho? E essas questões estão aqui nesse texto, a qual eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro motivo porque Jesus nos chama para o trabalho é porque este trabalho, ele precisa ser amplo, não restrito a pequenos lugares. Olha o versículo número 35, o que ele nos diz aqui, olha. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Jesus Cristo, ele percorria todas as cidades. Que coisa! Jesus, ora estava na Judeia, ora estava na Galileia, ora ele passava o Jordão, ora ele voltava para cá, ora ele estava ali no mar da Galileia, ora ele estava em Decápolis, e assim por diante. Jesus percorria todas as cidades e todos os povoados. Aonde havia gente, Jesus estava. Aonde havia um sinal de pessoas, um sinal de fumaça lá longe, Jesus Cristo não achava que era um incêndio, achava que era uma família. E aí ele ia para lá, ele ia com o seu povo, em todos os lugares. Jesus não tinha um limite, ele não tinha uma visão limitada da missão.
Jesus, ele tinha essa visão ampla. Ele ia por todos os lugares, pregando o reino de Deus, proclamando o reino de Deus a todos os lugares. Sabe, meus irmãos, nós fomos plantados como igreja aqui neste lugar. E eu creio, sinceramente, ao longo do tempo, quando eu cheguei aqui na igreja, eu queria ter um desafio de alcançar essa região. Mas Deus, ele veio trabalhando ao meu coração, que ele não quer alcançar essa região conosco. Ele quer alcançar Campinas inteira. Ele quer alcançar em todos os rincões, em todas as porteiras, em todos os lugares onde houver vida. Ele quer alcançar. Nós não podemos então ter uma visão limitada da obra do Senhor. Nós precisamos enxergar as coisas como Jesus enxergava. Jesus olhava e via oportunidades. Às vezes, amados irmãos, nós estamos olhando e vendo dificuldades, obstáculos, mas nós precisamos ter os olhos de Jesus e olharmos e vermos oportunidades de alcançar vidas, de alcançar as pessoas. Por que Jesus nos chamou? Porque o território é grande. Jesus chamou a mim e a você, porque é grande o território, a cidade é grande. Nós temos aqui em Campinas mais de 1,5 milhão de habitantes. Desses 1,5 milhão de habitantes, não sei quantos habitantes conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Nós achamos que aqui em Campinas, nós temos de 10 a 15 mil nazarenos, só nazarenos. Que se nós formos colocar em 15 mil nazarenos, se não me falha as contas aqui, é 1% da população, porque se fosse 10%, seriam 150, né? 1%, 15 mil pessoas. Tem muita gente para ser alcançada ainda, e Deus conta conosco, conta comigo e conta contigo. Por que Ele nos chamou? Porque nós precisamos ter uma visão ampla, uma visão grande da obra para a qual o Senhor Jesus chamou. Mas também esse trabalho, amados irmãos, é um trabalho que compreende muitas áreas de atuação. Olha só que coisa maravilhosa, o versículo 35 ainda, ele diz aqui que Jesus percorria todas as cidades e povoados, e ele ensinava, ele pregava, ele curava. Ensinava, pregava e curava. Ou seja, o trabalho compreende muitas áreas de atuação. Uma única pessoa, é difícil que ela compreenda tantas habilidades assim, para que possa dar conta da diversidade das áreas de atuação a qual o reino de Deus precisa entrar. Ensino, pregação, cura, evangelismo, discipulado. Por isso que Jesus nos chamou. Pessoas tão diferentes, com habilidades tão diferentes, com pessoas que foram chamadas para somar e não para dividir. A palavra de Deus, ela diz, que uma casa dividida, ela não subsiste. Ou seja, uma casa multiplicada, uma casa somada, ela vai ter vida, ela vai explodir. E é por isso que o Senhor chamou aqui pessoas com tamanhas habilidades e com tamanha riqueza. Ou seja, a riqueza da igreja, meus irmãos, não está dentro dos cofres ou lá nas contas bancárias. A riqueza da igreja somos nós. O maior bem que a igreja tem na terra, não estou dizendo Jesus Cristo, lógico que Ele é o dono da igreja, mas o maior bem que Jesus Cristo tem na terra é a igreja, eu e você. Uma vez, o pastor Aguiar, há muitos anos atrás, ele disse assim, para os pastores, nós passávamos uma luta muito grande, os pastores, porque tem épocas que nós passamos lutas muito grandes. E o pastor Aguiar trouxe uma palavra de Deus para nós, e ele disse assim: pastor, você é o bem mais valioso que a igreja possui. É o bem mais valioso que a igreja possui. Não desanima. Sabe, amados irmãos, nós somos
o bem mais valioso que a igreja possui. Habilidades e dons que Deus nos colocou antes de nascermos, antes, no ventre das nossas mães. Nós vemos isso com Jeremias. Jeremias, antes que nascesse, ele foi separado como profeta às nações. E você, antes de nascer, Deus já tinha um propósito para você, porque o salmista diz isso, que antes mesmo de um único dia nosso existir, os nossos dias já estavam escritos nos livros celestiais. Ou seja, o projeto que tem o seu nome já estava escrito, aleluia, porque você é um projeto de Deus. Quando ele olha lá e vê lá Eliane, é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus, a irmã Eliana, a Josi, o Davi, o Ricardo, a Marcela, o Balboa e assim por diante. Há um projeto de Deus lá. Há um livro lá em cima. Há muitos livros do céu. Há o livro da vida, aonde os nossos nomes estão escritos por dentro. Mas há um livro que é o teu livro, que o teu nome está escrito por fora, na capa. É o propósito de Deus para a tua vida. Nós somos a grande riqueza de Deus na terra. Valemos mais do que todo ouro e toda prata juntos. Nós somos uma riqueza. Se o reino de Deus ele fosse conquistado através do ouro, o Senhor abriria as portas das minas de ouro. Se o reino de Deus fosse comprado por diamantes, ele abriria as portas das minas de diamante. Mas o reino de Deus é conquistado através de homens e mulheres. Por isso que ele chamou a você, irmã Eliane. Por isso que ele chamou a você, irmão Sérgio. Por isso que ele chamou a cada um de nós que aqui estamos. Porque nós somos o bem maior que é da igreja. E essa é uma noite de desafio. Essa é uma noite de desafiar você, de mexer com o teu brio, de mexer com o teu orgulho, com a tua autoestima. De nós entendermos que há grande valor em cada um de nós. O nosso valor não está nos títulos ou nos diplomas que nós temos. O nosso valor está no chamado celestial. Porque o Senhor Jesus, quando encontra com aqueles que Ele chamou, com os 70, e eles vieram dizendo assim, Jesus, em Teu nome, expelimos demônios, isso e aquilo, fizemos e acontecemos. Ele disse, ficai felizes porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. O teu nome está arrolado no céu. O teu nome está arrolado no céu. E isso já é motivo de alegria. Amém? A grande riqueza somos nós. O território é grande. As áreas de atuação são vastas, são muito grandes. As áreas de atuação. E o trabalho ele tem que ser feito de forma constante. Olha só o tempo verbal aqui. Diz que Jesus, ele estava ensinando, pregando, curando. Todos os verbos no gerúndio. Gerúndio é o verbo quando ele indica uma ação contínua que não para. Jesus ia ensinando, pregando, curando. Aqui não está dizendo Jesus ensinou, pregou, curou, ponto final, acabou. Não. Ensinando, pregando, curando. Essa obra, amados irmãos, ela tem que prosseguir. Ela não pode parar. A igreja é um organismo vivo e saudável. Quando um organismo ele adoece, ele precisa dar uma parada para tomar remédios, para ter um descanso. Mas a igreja, ela não pode ser enfermada. A igreja, ela não pode estar doente, porque ela não pode parar. 24 horas por dia trabalhando, 24 horas por dia trabalhando, ensinando, pregando, curando, e assim por diante. E nós precisamos então deixarmos esta igreja cada vez mais saudável e mais forte, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje de manhã eu trouxe uma palavra em que eu chamei a responsabilidade à igreja de estar dizendo aonde, amado irmão, o teu desânimo, o teu pecado, o teu erro está enfermando a igreja. Onde o teu erro, o teu pecado está enfermando a sua família. Porque o pecado dentro de uma casa enferma toda a casa.
O pecado dentro de uma igreja enferma toda a igreja. E por isso que nós somos um povo santo, porque a igreja não pode parar, a obra não pode parar. Nós não podemos ser pessoas que desanimam as outras, porque precisamos continuar pregando. Não podemos minar a fé das pessoas, porque precisamos continuar ensinando. Nós não podemos, amados irmãos, estar parando, porque pessoas precisam ser curadas, pessoas precisam ser salvas. Essa obra não para, essa obra não vai parar. Quando um cansa, o outro prossegue a obra. O outro prossegue, o outro continua. Quando um precisa de uma parada, tem um outro varão valoroso ou varoa valorosa para prosseguir esta obra e o verbo continuar sempre no gerúndio, continuando, vivendo, conhecendo, pregando, ensinando. Jesus nos chamou porque a terra é muito grande, porque existem muitas áreas de habilidade e uma única pessoa não tem todas essas características nele próprio. Precisa de mais gente, precisa de um corpo para trabalhar de uma forma constante. Por quê, amados irmãos? Por que precisamos trabalhar de uma forma constante? Tem duas respostas aqui. No versículo de número 36, diz assim, no versículo 36, porque as multidões de pessoas estão aflitas e exaustas, sem saber para onde ir. Esse é o primeiro porquê que nós precisamos trabalhar sem parar, que a igreja precisa trabalhar sem parar, porque as multidões, e não é uma ou outra pessoa, não. Aqui a palavra do Senhor diz que as multidões estão aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. As pessoas estão sem esperança. As pessoas estão sem saber o caminho a seguir. As pessoas estão aflitas, porque quando você não sabe para onde ir e não tem esperança, isso nos causa aflição. E meus irmãos, não acho que não existe pior sentimento para sentirmos do que estarmos aflitos, não é? Aquela aflição. Jesus um dia ele disse: a minha alma está aflita, não é? Ah, como é ruim a aflição, de não ver uma resposta, de não ver um caminho. E a palavra de Deus então diz um porquê que nós não podemos parar como igreja, porque existem multidões desesperadas, existem multidões aflitas, multidões que não estão como ovelhas sem pastor. O que é uma ovelha sem pastor? É um animal perdido naquele campo imenso, e ele tem medo de ir para lá, porque pode ter um lobo, para cá um urso, e para cá não ter alimento, não sei para onde ir. Mas o pastor é aquele que dirige. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, disse Davi. E o pastor então leva aquelas ovelhas e elas se sentem tranquilas ao ouvir a voz do pastor, ao sentir a presença do pastor, ao sentir o cheiro do pastor, ao ver o pastor. Outro dia nós vimos um vídeo, no WhatsApp, muitos devem ter visto, aquele rebanho de ovelhas no campo. E aí então o pastor estava dentro do carro e umas pessoas chegaram e chamaram aquelas ovelhas, fizeram de tudo o que podiam, chamando aquelas ovelhas que longe estavam, e chamavam e berravam, e usaram de todos os artifícios, mas as ovelhas nem deram bola. Aí o pastor daquelas ovelhas sai do carro, e ele chega à cerca, e ele fala uma única palavra. E a ovelha, lá de longe, dá para ver no vídeo, ao ouvir a voz do pastor, a ovelha levanta a cabecinha e olha, e ele chama, ele faz um sinal, e as ovelhas vêm todas alegres, pulando pelo campo, para encontrar ali com o seu pastor, porque ouviram, viram, sentiram o pastor. Ovelhas sem aflição, ovelhas com esperança, o nosso pastor chegou. Aleluia!
nós já sabemos e podemos confiar, porque nós sabemos que teremos um caminho a seguir, nós teremos alimento para comer, nós teremos lugar para repousar, porque Ele nos levará aos pastos verdejantes e às águas de descanso. As multidões não têm pastos verdejantes, nem águas de descanso. Estão sedentas, estão aflitas. Elas estão sem esperança. Sabe, meus irmãos, esta crise a qual se avolumou no Brasil é uma grande oportunidade para a igreja. As pessoas, elas confiavam neste governo e elas foram traídas pelo governo. Elas confiavam nos governantes, foram traídas pelos governantes. Nós pagávamos impostos, achando que os nossos impostos, eles estavam sendo revertidos para o bem público, e nós vimos que estes impostos foram parar em contas na Suíça, contas em paraísos fiscais. Fomos traídos. A nação foi traída, a nação está sem esperança, a nação não tem em quem confiar, e a igreja está aí para levar o bom pastor para elas, porque multidões estão aflitas. Nós precisamos, amados irmãos, olhar as multidões aflitas. Esse é um porquê que nós não podemos parar, o porquê a igreja não pode parar, porque a fornalha do inferno, ela está acesa sobremaneira, mas o Senhor é aquele que livra o homem da fornalha de fogo sobremaneira acesa, como foi lá em Daniel. Mas a igreja somos nós, eu e você, nesse território imenso, com várias áreas de atuação, tendo que realizar um trabalho constante, porque são muitas pessoas aflitas e sem esperança. Mas há um segundo porquê que Jesus diz que nós devemos trabalhar sem cessar e nunca parar. Ainda no versículo 36, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Jesus teve um sentimento. Jesus se compadeceu delas. Nós precisamos sentir como Jesus. Nós precisamos nos compadecer das multidões aflitas. Nós precisamos nos compadecer das crianças que são estupradas. Nós precisamos nos compadecer das pessoas que estão caídas nas sarjetas, porque só lhe restou o aguardente, a esperança delas se foi. E quando elas tomam aquele aguardente, é uma fuga de toda a luta pela qual elas passam. Nós precisamos nos compadecer quando nós olhamos uma mulher tendo que vender o corpo para sobreviver na vida. Nós precisamos nos compadecer como quando um homem também vende o seu corpo para poder colocar comida dentro de casa. Precisamos nos compadecer quando um homem de família probo, irrepreensível, tem que roubar um frango na mercearia para não mais ver os seus filhos chorarem de fome, porque o estômago deles dói. Nós às vezes olhamos essas pessoas e as julgamos e as criticamos, vagabundo, sem vergonha, vai trabalhar ao invés de roubar o frango. Mas é porque nós temos esperança, porque nós temos o Senhor, e nós sabemos que esse Deus é um Deus de toda provisão, e Ele pode nos auxiliar. Quando faltou azeite na casa da viúva, o profeta foi lá e pediu vasilhas para todos os vizinhos, e deitou azeite naquelas vasilhas, e o azeite começou a transbordar ali daquela fonte, e só parou de verter quando a última vasilha encheu. Deus é o Deus que enche as botijas. Deus é o Deus que enche as vasilhas. E Ele trouxe esperança para aquela viúva que precisaria ter que vender os seus filhos como escravos, para que eles não morressem de fome ali. Talvez nunca mais fosse ver o rosto dos seus filhos, porque eles iriam para um país distante, uma nação distante, vendidos como escravo, como José, assim foi. Deus sabe o que eles iriam passar, mas foi clamado
e o Senhor transbordou de justiça. O Senhor tem transbordado nas nossas casas. O Senhor tem dado farinha quando a nossa farinha acaba. O Senhor tem dado leite quando o nosso leite acaba. Eu me lembro, amados irmãos, quando passamos um perrengue tremendo lá em Jundiaí. O pastor Jonas passando um perrengue danado. Cada semana era uma família da igreja que fazia compra para a família pastoral. Comprávamos papel higiênico, comprávamos sabonete, comprávamos de tudo. Me lembro da menina Maressa, quando nós compramos um sabonete Dove para ela, e ela disse: oh meu Deus, o Senhor sabe até a marca do sabonete que eu gosto. Quando aquela menina aos 15 anos pediu um presente para o pai, uma lata de milho, eu me lembro disso. Ela podia ter ido para a Disney, mas ela pediu uma lata de milho para Deus. E Deus deu a lata de milho. Não adiantava ela ir para a Disney, ela precisava comer o milho. Era essa a necessidade do momento. Me lembro quando nós passamos um dia que não tínhamos o que comer, era um tomate e uma lata de sardinha, eu e minha esposa ali em casa. E amém, glória a Deus, vamos partir esse tomate em dois, uma sardinha para você, uma sardinha para mim, nós vamos comer e vamos nos alegrar. E comemos a sardinha, comemos o tomate, e o telefone tocou, era o pastor. Meu irmão, nós recebemos uma bênção, tanta comida, vem comer conosco. E nós fomos lá. Já estava bom com a tomate e com a sardinha, mas havia lá mais coisa para nós. Havia um banquete colocado naquela mesa. Deus é o Deus da esperança para o faminto. Deus é o Deus da esperança para o sedento. Mas tudo isso através da igreja. Jesus olhou essas multidões e Ele se compadeceu de cada uma delas. Jesus é o nosso cabeça. A palavra do Senhor diz que Ele é o cabeça e nós somos o corpo. O cabeça é o centro da vontade. Ele se compadeceu e Ele tem vontade. O corpo é o centro da atividade. Nós não somos uma fábrica de ideias. Nós somos uma fábrica de colocar as ideias em prática. Jesus tem as ideias, Ele é o cabeça, e nós só fazemos a vontade dEle. Nós somos chamados para ser o centro da atividade de Deus sobre a terra, com as nossas habilidades, com os nossos dons, com a soma de cada um de nós. Mas, amados, para somar, as diferenças precisam ser colocadas de lado, né? Você lembra do noves fora? Quando aprendemos a somar, noves fora, né? As diferenças fora. Aqui só agora o que tem para somar, né? Nós deixamos aquilo que pode nos dividir de fora, aquilo que pode nos separar de fora, porque as multidões estão sedentas e Jesus está compadecido por elas, e Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então nós precisamos fazer a vontade do Mestre, e a vontade do Mestre é que alcancemos as multidões famintas, as multidões aflitas, as multidões sem esperança, amados irmãos. Mas há um grave problema em tudo isso, porque até aqui, amados irmãos, o que nós falamos é uma coisa muito maravilhosa. A terra é grande, a atividade ela é diversificada, o trabalho tem que ser feito de forma constante, porque as multidões elas estão aflitas e sem esperança, mas também porque o Senhor se compadece delas. E a igreja aqui está, nós aqui estamos, mas o grave problema, ele está aqui no versículo 37. E então, esse Jesus compadecido com estas multidões aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, ele se dirigiu aos seus discípulos e disse assim: discípulos, a seara, na verdade, é grande, a colheita, na verdade, é grande, e poucos são os trabalhadores. Aqui é o grande problema. O grande problema. A colheita, a seara é grande. Colheita só se colhe quando está pronto para colher. Ninguém colhe o trigo verde. Só quando o campo branqueja se colhe o trigo.
Ninguém colhe o café antes de amadurecer, só quando está pronto. Ele disse, a colheita, os campos já estão brancos, mas é um campo muito grande, e os trabalhadores são muito poucos. Jesus falava ali com aqueles 12, nós não vamos dar conta desse negócio, a colheita é muito grande, e nós somos poucos, mas há um grande remédio. Se há um grande problema, também há um grande Deus. Amém? Deus é maior do que todos os problemas. Se há um grande vale, há um grande Deus para passarmos este vale. Se há um grande abismo, há um grande Deus. Se há um grande gigante, há um Deus maior do que os gigantes. E aí Jesus então ele disse, realmente, os campos estão brancos, é grande, e os trabalhadores são poucos. Orai, rogai, então, ao dono do campo, ao dono da colheita, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Nós podemos orar e pedir que o Senhor, Ele não mande anjos, mas Ele mande pessoas para essa colheita. Trabalhadores para essa colheita. E aí nós voltamos ao começo. Jesus chamou homens e mulheres para o trabalho que é grande demais. Você é homem? Você é mulher? Jesus te chamou. Jesus te chamou para um ministério. Esta é a colheita. Este é o desafio deste culto essa noite. Nós oramos. Foram mais de 30 pessoas orando por este culto dessa noite, para que você viesse aqui essa noite. Porque nós rogamos ao Senhor que enviasse trabalhadores para a sua seara. E você está aqui essa noite. Você é a resposta de uma oração. Você é a resposta de um povo que está orando. São 25 igrejas espalhadas pelo Brasil nessa noite, neste momento, pregando a mesma mensagem. Clamamos para o Senhor da seara que enviasse em vocês para que estivéssemos trabalhando nessa seara. Antes de orar por você, eu quero passar um vídeo. Eu vou apagar aqui a luz. Um pequeno vídeo de 4 minutos, acho que nem dá 4 minutos, 1 minuto e meio, talvez, esse vídeo. Ao apagar a luz, preste atenção nesse vídeo, a qual nós vamos passar. A grande comissão não... Pode apagar. A grande comissão não... se cumpre, se vive. Temos uma missão, fazer discípulos semelhantes a Cristo nas nações. E você também pode fazer parte. Ministérios internacionais de escola dominical e discipulado. Envolva-se nestes diversos ministérios e seja orientado a fazer discípulos entre crianças, jovens e adultos. Juventude Nazarena Internacional. Seja uma esperança na escola, universidade e trabalho, fazendo discípulos e indo a lugares onde nem todos possuem o desejo de conhecer o seu propósito em Cristo. Missões Nazarenas Internacionais. Mobilize a igreja na missão por meio da oração, discipulado, ofertas e educação. Evangelismo. Apresente a mensagem de salvação aos perdidos através de diferentes ferramentas.
Ministérios Nazarenos de Compaixão. Siga o exemplo de Jesus em solidariedade às pessoas que sofrem opressão, injustiça, violência, pobreza, fome e enfermidades. Comunicações Nazarenas. Comunique de forma criativa os eventos de sua igreja e servindo de apoio para que os diversos ministérios promovam as suas estratégias. Pastores leigos. Descubra, prepare-se e exerça o chamado de Deus, servindo em sua igreja local e comunidade. Fale com seus líderes, envolva-se em um ministério e comece a fazer a diferença. Essa é a hora de fazer parte dos milhares de nazarenos que na América do Sul estão vivendo a grande comissão. Aleluia. Essa é a chamada do Senhor. Essa é a chamada do Senhor para mim e para você. Fazer discípulos. Não é para encher a igreja, é para fazer discípulos de todas as nações. Deus te chamou para alguma coisa, amados irmãos. Esse é um culto de desafio. Esse é um culto que nós queremos desafiar você, meu irmão, a assumir um ministério dentro da igreja, a qual nós queremos capacitar você, através de cursos gratuitos que nós vamos ter aqui na igreja para você. Eu queria convidar você a se colocar em pé, quero chamar o louvor a chegar aqui à frente. Eu quero orar essa noite, amado irmão, aí com você, que pode ter sido tocado aqui nessa noite, através desse desafio que o Senhor Jesus traz para cada um de nós sairmos, amados irmãos, de uma situação de comunidade religiosa, para sermos efetivamente o corpo de Cristo sobre a terra. Somando as nossas habilidades, somando a nossa força, para nós podermos fazer a diferença nesse mundo de aflitos e sem esperança. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não está aqui à toa. Você veio essa noite aqui porque o Senhor te chamou. Amado, há um ministério na tua vida. Há um chamado de Deus para mim e para você. O Senhor nos chamou para um trabalho específico nessa obra. Não importa a sua idade, não importa a sua cor, não importa os seus recursos, o que importa é você. Há um desafio para você nessa noite. Algumas coisas elas precisam talvez ser arrumadas na tua vida. Eu entendo isso. E o Senhor também entende. Mas há um desafio na tua vida essa noite. O que vai ser maior hoje à noite na tua vida? O medo ou o desafio? Há um chamado essa noite aqui na sua vida. E o Senhor quer colher homens e mulheres para um ministério ao qual você foi chamado. Talvez você já esteja num ministério, mas você quer se preparar mais. Nós vamos te preparar. Nós vamos ter uma série de cursos aqui na igreja para te preparar para o ministério ao qual Deus te chamou. Talvez você esteja aqui essa noite dizendo assim: eu quero trabalhar, mas não sei aonde. Ainda não sei aonde o Senhor quer que eu trabalhe. Nós vamos fazer um teste com você, para que você saiba exatamente aonde o Senhor quer que você atue. Em que ministério Ele quer você. Meu irmão, minha irmã, se nessa noite o Senhor tocou o teu coração para você render a tua vida a um ministério, eu queria convidar você a sair do teu lugar e vir aqui à frente, a colocar-se aqui à frente em pé. Se você foi chamado, pode chegar aqui à frente em nome do Senhor Jesus. Pode vir. Ainda não ajoelhe.
Você foi desafiado? Pode vir, querido. Talvez você esteja pensando, eu não estou preparado para isso. Nós vamos te preparar. Se o Senhor te chamou, pode chegar. Você que já tem um ministério e quer se preparar, pode chegar aqui à frente. Se o Senhor te tocou, chega aqui à frente. Eu vou precisar da ajuda dos pastores essa noite. Vou precisar da ajuda de vocês para que vocês tomem nota do nome de cada um que vai se entregar aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu preciso que vocês peguem ali na recepção papel e caneta. E aí depois nós vamos dividir aqui em 4 grupos para você tomar o nome dessas pessoas que estão desafiadas e querem se entregar para o ministério aqui na igreja. Se você foi tocado, meu irmão, pode chegar aqui à frente. O Senhor está te colhendo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, querido, pode vir. Meu irmão, eu não vou ficar aqui apelando, não, porque se Deus já tocou no teu coração, é para você estar aqui à frente, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, essas pessoas que aqui estão, elas estão sendo colhidas pelo Senhor para trabalharem na obra de Deus, num ministério a qual o Senhor os chamou. Nós vamos preparar vocês, nós vamos preparar cada um de vocês, nós vamos ajudar vocês naquilo que precisa ser transformado. Esse chamado, ele foi feito há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo, passando por aquelas multidões e vendo pessoas aflitas, Ele chama pessoas para que elas pudessem ser salvas. Eu e você fomos salvos porque lá atrás, há 2000 anos atrás, algumas pessoas se entregaram como vocês estão se entregando nessa noite, como vocês estão se colocando nessa noite em prol do reino do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero falar uma coisa para vocês. Sabe, meus irmãos, não olhe para as lutas, mas olhe para o privilégio que o Senhor Jesus Cristo deu para cada um de vocês, que é trabalhar na seara do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, ao sair por aquela porta ali, nessa noite, você entrega a tua vida ao Senhor Jesus e permita que Ele trabalhe na sua vida, naquilo que precisa ainda ser trabalhado, porque Ele quer trabalhar em você e através de você. Nenhum de nós aqui somos perfeitos, mas somos discípulos. Nós somos discípulos do Senhor e chamados para estarmos gerando novos discípulos. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 pessoas. 30 pessoas que se entregaram ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. 30 pessoas. São 25 igrejas no Brasil. Se das 25 nós tivermos essa média de 30 pessoas, 30 vezes 25 dá 15, vai 1, são 750 pessoas que vão incendiar o Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. 750 pessoas. Aqui em Campinas somos em 2 igrejas, nós e a igreja do Jardim Eulina. Amanhã eu vou perguntar para o pastor Jonas. E aí, Jonas, quantos que nós temos? Talvez tenhamos 60 pessoas que vão fazer a diferença nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos dividir aqui mais um pouquinho. São 30 dividido por 4 dá 7 para cada um. Um grupinho aqui, vai para lá, olha. Vamos nos unir em grupos de 7. E aí cada pastor vai anotar o teu nome, porque nós vamos manter um contato mais íntimo. Nós vamos ter um contato mais íntimo
mais próximo de preparação em nome de Jesus. Já anota aí, homem. Anota o nome deles aí já. Já está anotando? Já entra, pergunta aqui o nome deles, né? E o celular, se possível. Amém. E o celular, se possível, tá? E aí depois nós vamos orar por vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Glória a Deus, glória a Deus. Eu fico feliz porque eu tinha a certeza no meu coração que seriam muitas pessoas que seriam colhidas aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho visto alguns irmãos que ainda estão chegando aqui à frente. Glória a Deus. Se você foi tocado, meu irmão, tocada, pode chegar aqui, dar o teu nome para um desses pastores, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Está acabando aí de pegar os nomes para a gente orar? Pegou? Amém? Está acabando aqui. Hominho, você podia estar pegando os nomes aqui também, nos ajudando, que você é o pastor também, irmão. Pegou? Fechou? Amém? Amém? Fechou aqui? Fechou aí, Gerardão? Fechou? Alex? Falta um aí, fechou? Amém? Pega aí, pega aí, pega aí. Aleluia. Oi? Quem? Amém. Queridos, eu queria convidar vocês a dobrarem seu joelho aqui no altar agora. Nós vamos orar por esse pessoal. Quero orar por você agora, meu irmão. E você, meu irmão, você, meu querido, minha querida que ficou aí no seu banco. Vamos orar por esses irmãos. Vamos apoiá-los, porque nós também temos um papel fenomenal dentro da igreja, que é orar por eles. Porque esses homens e essas mulheres, eles estão sendo colhidos hoje para um ministério dentro da igreja. E vão precisar do teu apoio, vão precisar da tua oração, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai de eterna graça, de poder e de maravilhas, nós queremos consagrar essas vidas que estão aqui no seu altar nesta noite.
que foram desafiadas e foram colhidas, Senhor, pelo Senhor. Nós oramos e o Senhor deu mais de 30 pessoas. O Senhor deu mais de 30 obreiros, ministros da tua casa, Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos, porque, meu Deus, nesse espaço todo de pessoas que já estavam te servindo, nós temos mais 30 ou mais pessoas que querem entregar as suas vidas, reativar os seus ministérios, para que nós possamos, Senhor, ir de encontro às multidões que estão aflitas e exaustas, para levarmos a esperança, Senhor, para cada uma dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nós estamos aqui nessa noite agradecidos, Deus. Estamos agradecidos, Pai, porque a seara é grande, mas essa noite o número de trabalhadores aumentou, Pai. O número de pessoas que foram colhidas por este Brasil, Senhor, também chega talvez a uma multidão, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por cada um que aqui está. Obrigado por cada homem, por cada mulher, por jovens que aqui estão consagrando as suas vidas para o ministério do Senhor. Enche-os com o teu Santo Espírito. Dá o espírito de Josué, de força e coragem para cada um destes irmãos, Pai. E no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ser capacitados, nos unirmos ao ministério desta igreja, Senhor, e podermos, meu Deus, estar indo, Senhor, de encontro aos famintos, aos sedentos, aos sem esperança, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é fiel. E essa noite eu coloco aqui diante do Senhor, Pai, esta igreja de joelhos, para a tua honra, para a tua glória e para a edificação do teu reino sobre esta terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amado, agora é orar. Começa a orar. Começa a orar, amado irmão. Começa a orar, amada irmã, em nome de Jesus. Tá bom, legal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que se entregou, não desanima. Ora, nós vamos entrar em contato. Nós vamos fazer diversos cursos. Nós vamos ter um momento, se eu não me engano, no final do ano, que todos aqueles que se entregaram ao Senhor, vamos ter um congresso maravilhoso, nacional, aonde você estará participando também. Vai ser um momento tremendo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Júlio falou aqui comigo agora. Se você está desempregado e precisa de emprego, você pode procurar ele lá na porta. Faz assim, Júlio, olha lá, em nome do Senhor Jesus, acaba de se entregar e já começa a dar fruto, aleluia, né? E aí então você pode procurar ele no final do culto. Vamos cantar um pedacinho desse louvor de novo. Vamos adorar o Senhor. Vamos nos entregar a Deus. Adorar. Já vou orar contigo. Está o Senhor.
Aleluia. Meu Deus e Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja, Senhor, ela vai prosseguir ensinando, curando, pregando, evangelizando, fazendo a tua vontade sobre esta terra. Eu tenho a plena convicção, meu Deus, que o Senhor nos usará nesta cidade de Campinas, Pai, para fazer a tua santa vontade. Nós nos entregamos essa noite ao Senhor. Sustenta, Pai, cada um. Sustenta a tua igreja que está orando também, Pai. Nós diante do Senhor nos colocamos, Pai, porque nossa vida a ti pertence. E essa noite, Senhor, nós sentimos o peso do teu chamado, o peso maravilhoso do teu chamado, para podermos, meu Deus, servir o teu reino nesta terra. Que o Senhor, meu Deus, abençoe todo este povo, Pai. Que o Senhor sustente a cada um de nós. Que o Senhor, meu Deus, fortaleça a fé de cada um que aqui está, Pai. E cada um no seu ministério, Pai, aperfeiçoando-se pessoalmente, possa edificar o corpo, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Eleva os teus olhos, Senhor, sobre cada uma das nossas vidas e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vai começar um novo tempo da igreja do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Dê um abraço, meu irmão.